A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um encontro com a verdade, no canal Deus Fala Comigo. Hoje, vamos abrir as páginas mais sombrias e talvez as mais controversas do livro de Gênesis, para investigar um mistério que assombra a humanidade desde o início dos tempos, um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra, um tempo de corrupção tão profunda que exigiu uma resposta divina, de proporções cataclísmicas. Se esta mensagem já desperta o seu espírito para a verdade, ajude-nos a continuar esta obra de evangelização. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, para que este vídeo alcance mais pessoas. Comente suas expectativas sobre este tema e compartilhe com alguém que precisa entender as profundezas da Palavra de Deus. A nossa jornada começa em Gênesis, capítulo 6. Versículos 1 e 2. Quando a humanidade começou a se espalhar pela terra e as mulheres foram se tornando numerosas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Nesta passagem, que parece simples à primeira vista, é a chave para um dos eventos mais determinantes da história humana. A questão que ecoa há séculos é: quem que são esses filhos de Deus? Embora alguns sugiram que se refere à linhagem justa de Sete, a interpretação mais antiga e contextual, apoiada por muitos estudiosos e textos históricos judaicos, como o livro de Enoque, aponta para anjos, não anjos fiéis, mas anjos caídos, seres celestiais, que, como descrito na carta de Judas, versículo 6, não guardaram a sua própria habitação, mas abandonaram o seu domicílio. Movidos pela cobiça e pela rebelião contra a ordem estabelecida por Deus, eles cometeram uma transgressão impensável. Eles cruzaram uma barreira que nunca deveria ter sido cruzada. A barreira entre o espiritual e o carnal, o celestial e o terreno. Essa união profana não foi apenas um ato de luxúria. Foi um ato de guerra espiritual. Foi uma tentativa deliberada e estratégica de corromper a criação mais preciosa de Deus, a humanidade, feita à sua imagem e semelhança. O objetivo era contaminar a linhagem humana, o código genético da criação, de uma forma tão profunda que tornaria impossível o nascimento de um Salvador puro. A semente da mulher prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Era um ataque direto ao plano da redenção, antes mesmo que ele pudesse se desenrolar na história. Era a tentativa de Satanás de destruir a promessa, poluindo a própria fonte de onde o Messias viria. A serpente que enganou Eva agora usava seus anjos para tentar corromper toda a sua descendência. O resultado dessa união profana é descrito logo em seguida, no versículo 4 de Gênesis capítulo 6. Naquele tempo, os nefilins viviam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos, esses filhos foram os heróis do passado. Homens famosos. A palavra hebraica nefilim vem da raiz nafal, que significa cair. Eles eram os caídos, ou, mais precisamente, a descendência dos anjos caídos. A Bíblia os descreve como heróis do passado. Homens famosos, valentes. A palavra hebraica para valentes é giborim, que implica poder, força e muitas vezes tirania. Eles não eram apenas altos, eles eram poderosos, híbridos, uma raça que não pertencia nem ao céu, nem à terra, uma abominação biológica e espiritual. O livro apócrifo de Enoque descreve em detalhes a violência, a feitiçaria e o conhecimento proibido que esses seres e seus pais angelicais ensinaram à humanidade, acelerando a espiral de depravação do mundo. Essa corrupção não foi um evento isolado. Ela se espalhou como um câncer pela civilização antediluviana. A consequência direta dessa contaminação genética e espiritual é descrita no versículo 5, uma das passagens mais tristes de toda a Escritura. O Senhor, Deus, viu que a maldade das pessoas na terra era muito grande e que todos os seus pensamentos só tendiam para o mal o tempo todo. A maldade não era apenas comportamental, era existencial. A própria natureza humana havia sido corrompida em sua essência. A imagem de Deus no homem estava sendo sistematicamente apagada e substituída por uma imagem demoníaca. A situação
era tão irremediável, a contaminação tão profunda, que Deus tomou a decisão mais drástica de toda a história humana. Ele olhou para a sua criação, e como diz o versículo 6, o Senhor ficou triste, e o seu coração se encheu de dor, por ter feito seres humanos. A única solução para impedir que toda a humanidade fosse permanentemente corrompida era um reinício completo. O dilúvio não foi apenas um castigo pela maldade. Foi um ato cirúrgico e desesperado de um Deus amoroso para salvar a linhagem humana da extinção espiritual e genética. Foi um ato de preservação para garantir que um remanescente puro, Noé e sua família, que eram perfeitos em suas gerações em hebraico, tamim, significando sem defeito, geneticamente puros, pudessem sobreviver e dar continuidade ao plano da salvação. O dilúvio foi a resposta de Deus a uma guerra biológica iniciada por anjos caídos. Muitos podem pensar que a história dos Nefilim terminou com as águas do dilúvio, mas as escrituras nos dão pistas assustadoras de que a sua linhagem, ou pelo menos uma segunda incursão, sobreviveu ou ocorreu de alguma forma. Quando os 12 espias de Israel foram enviados para a terra de Canaã, séculos depois, eles voltaram apavorados. Em Números capítulo 13, versículo 33, eles relatam: "Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos como gafanhotos. E, para eles, também parecíamos gafanhotos. Eles não viram apenas homens altos. Eles usaram a palavra Nefilim e os conectaram aos descendentes de Anak. O terror deles não era apenas físico-espiritual. Eles estavam diante do mesmo mal antigo que quase destruiu o mundo uma vez. Personagens como Golias, o gigante que Davi derrotou, são descritos como descendentes desses seres. A Bíblia faz questão de detalhar sua altura, o peso de suas armas, sua polidactília, 6 dedos, para que entendamos que não estamos falando de homens comuns. Eles eram resquícios dessa corrupção, bolsões de resistência do inimigo na terra prometida, que precisavam ser exterminados para que Israel pudesse se estabelecer. A ordem de Deus para que Israel aniquilasse completamente certas tribos cananitas, que para muitos parece cruel, ganha um novo sentido sob essa ótica. Não era um genocídio de seres humanos comuns, era a erradicação de uma semente não humana e demoníaca que corrompia a terra e praticava rituais abomináveis. A guerra de Israel contra os gigantes de Canaã não era uma simples conquista territorial, era a continuação da guerra espiritual iniciada em Gênesis 6. Agora, essa realidade antiga nos leva a uma pergunta inevitável e perturbadora. Se o plano original do inimigo era corromper o DNA humano para impedir o primeiro advento de Cristo, não seria lógico que ele tentasse a mesma estratégia para corromper a humanidade antes do segundo advento? A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24, que os dias da vinda do Filho do Homem serão como nos dias de Noé. E o que caracterizava os dias de Noé? Casamentos profanos, corrupção genética e a presença dos Nefilim. Jesus não estava falando apenas de maldade generalizada. Ele estava nos dando um sinal específico, uma chave profética para entendermos os últimos dias. Ele estava nos dizendo para observar os mesmos padrões de corrupção se repetindo. E como essa corrupção se manifestaria hoje? A resposta pode estar na ciência e na tecnologia. Considere o movimento conhecido como transhumanismo. Seu objetivo declarado é aprimorar a condição humana, superar nossas limitações biológicas através da tecnologia. Eles falam abertamente em editar o nosso código genético, fundir o homem com a máquina, criar uma nova espécie de ser humano, um pós-humano. Eles veem a morte, a doença e o envelhecimento não como consequências do pecado, mas como problemas técnicos a serem resolvidos. Essa filosofia é a personificação da mentira da serpente. Vocês serão como Deus. É a arrogância humana em seu ápice, acreditando que pode redesenhar a obra-prima do Criador. A engenharia genética, com ferramentas como o CRISPR Nanotechnology, a inteligência artificial, todas essas ferramentas, embora possam ter usos benéficos, nas mãos de homens com a ambição de se tornarem deuses, se tornam os instrumentos perfeitos para a corrupção final do DNA humano. O inimigo não precisa mais de anjos caídos se manifestando fisicamente. Ele pode usar a própria ciência humana, a curiosidade e a soberba do homem,
para atingir seus objetivos. Ele inspira a mente humana a criar a tecnologia que servirá ao seu propósito final. Pense nas implicações: a criação de supersoldados, a edição de bebês para que nasçam com características específicas, a fusão do cérebro humano com a computação em nuvem. Tudo isso não é mais ficção científica, são projetos em andamento em laboratórios ao redor do mundo. Estamos, como sociedade, brincando com o fogo que queimou o mundo antigo. Estamos tentando reabrir uma porta que Deus fechou com as águas do dilúvio. E o que pode sair de lá é um horror que a nossa geração não está preparada para enfrentar. A corrupção do DNA hoje pode não criar gigantes físicos, mas pode criar algo muito pior: uma humanidade que perdeu completamente a imagem de Deus, tornando-se um receptáculo perfeito para o espírito do anticristo. Uma casca vazia, aprimorada tecnologicamente, mas espiritualmente morta e incapaz de se conectar com o Criador. A Bíblia nos dá mais pistas sobre essa corrupção final. O profeta Daniel, no capítulo 2, ao interpretar o sonho da estátua do rei Nabucodonosor, descreve o último império mundial, representado pelos pés da estátua. Ele diz no versículo 43, o Senhor viu que o ferro estava misturado com barro. Isso quer dizer que os reis dessa nação procurarão unir-se por meio de casamentos, mas não conseguirão. Assim como o ferro não se mistura com o barro. A interpretação tradicional fala de alianças políticas frágeis, mas alguns estudiosos, à luz de Gênesis 6, propõem uma leitura mais sombria e literal. O ferro representaria uma linhagem não humana, talvez a mesma semente dos anjos caídos, tentando se misturar com o barro, que representa a humanidade, a semente dos homens. A profecia diz que eles tentarão se misturar, mas não conseguirão ter uma união perfeita. Não se ligarão um ao outro. Isso descreve perfeitamente a criação de híbridos, de quimeras, uma tentativa de corromper a semente dos homens que resulta em uma mistura instável e antinatural. Seria o esforço final do inimigo para criar seu próprio povo, sua própria linhagem, em preparação para a batalha final contra Deus. Essa tentativa de fusão, seja ela biológica, tecnológica ou ambas, caracterizará o império final do anticristo. Essa interpretação lança uma nova luz sobre a intensidade da batalha espiritual nos últimos dias. Não estamos lutando apenas contra ideologias ou sistemas políticos, estamos lutando, como diz Efésios capítulo 6, contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal que estão, mais uma vez, tentando interferir diretamente na criação material de Deus. O objetivo é criar uma humanidade tão geneticamente e espiritualmente modificada que a mensagem do Evangelho se torne ininteligível para ela. Uma humanidade que não sente mais a necessidade de um Salvador, porque acredita que pode se salvar, ou melhor, se aprimorar, através da tecnologia. É uma guerra pela própria definição do que significa ser humano. Se esta análise profunda está expandindo sua visão sobre a guerra espiritual, ajude este trabalho a continuar. Considere se tornar um membro do nosso canal. O seu apoio direto é vital para que possamos dedicar tempo à pesquisa e produção de conteúdos que expõem as obras das trevas com a luz da palavra. Diante de um cenário tão assustador que une o passado mais sombrio com o futuro mais incerto, qual deve ser a nossa posição? A resposta, como sempre, está na simplicidade e no poder do Evangelho. Primeiro, devemos ter fé na soberania de Deus. O inimigo pode ter seus planos, mas ele só pode agir dentro dos limites que Deus permite. O dilúvio nos mostra que Deus tem o poder de colocar um ponto final na corrupção. A cruz de Cristo nos mostra que o plano da redenção não pode ser frustrado. Jesus, nascido de uma virgem, representou a linhagem pura e incorruptível que venceu a semente da serpente. A nossa segurança não está em entender cada detalhe da conspiração, mas em confiar naquele que já venceu a guerra. Nossa fé não se baseia na ausência de perigo, mas na presença do nosso protetor. Segundo, precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo. Mais do que nunca, precisamos pedir a Deus que nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos ser capazes de olhar para os avanços do mundo e discernir o Espírito que está por trás deles. Nem toda ciência é maligna.
Mas toda ciência sem Deus é perigosa. O discernimento nos guardará tanto do engano de aceitar tudo, quanto do medo paralisante de rejeitar tudo. A palavra de Deus deve ser nosso filtro final para toda e qualquer informação. Terceiro, devemos nos apegar à nossa identidade em Cristo. Se o objetivo do inimigo é corromper a imagem de Deus no homem, a nossa maior arma é vivermos como verdadeiros portadores dessa imagem. Quando amamos, perdoamos, vivemos em santidade e proclamamos a verdade, estamos travando uma guerra espiritual poderosa. Somos a prova viva de que a criação original de Deus, quando redimida por Cristo, é infinitamente superior a qualquer aprimoramento tecnológico que o mundo possa oferecer. Nós não somos o barro que se mistura com o ferro. Nós somos o barro nas mãos do oleiro, sendo moldados à imagem de Jesus. Não se assuste, irmão e irmã, esteja alerta. Os dias são maus, mas a nossa esperança é bendita. Como nos dias de Noé, a arca da salvação está aberta, e seu nome é Jesus Cristo. Entremos nela pela fé e permaneçamos seguros, enquanto o juízo se prepara para cair sobre um mundo que escolheu o caminho da corrupção. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda. Se esta palavra fortaleceu sua fé, continue conosco. Clique em um dos vídeos que aparecem na tela e continue se aprofundando na verdade. Este é o canal Deus Fala Comigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em santidade até o dia da sua vinda.